Olá, amigos ouvintes, aqui é o Wagner Borges. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 12h30 até as 13 horas. Temos aqui na parte técnica hoje nosso amigo Evaldo Ribeiro, dando aquele suporte aí pra gente. E começamos o programa com esse lindo disco, que é uma coleção chamada Buddha and Bonsai. São 5 volumes e este é o segundo volume, a faixa número 9. É uma coleção de temas budistas muito interessantes. Eu tenho 5 volumes e ao longo dos anos de programa aqui, eu já passei por diversas vezes faixas desses volumes Buddha and Bonsai, e esse é o volume que eu gosto mais, o volume 2, a faixa número 9. Bom, eu vou responder hoje algumas perguntas que um ouvinte de Jundiaí me fez, inclusive um ouvinte muito tímido, não quer nem que eu decline o nome dele aqui, mas ele é ouvinte do programa, segundo ele, desde o primeiro programa que eu fiz em 1999 até hoje, e de vez em quando ele me manda carta, não é nem e-mail, porque ele não tem internet, é um ouvinte à moda antiga, e eu sempre respondo a ele com bastante respeito e educação, e ele teve uma trajetória muito parecida com a minha. Ele cresceu numa família muito religiosa, a maior parte dos seus familiares são evangélicos, ele tem alguns parentes umbandistas também, alguns espíritas na família e alguns católicos também, mas a maior parte da família dele é evangélica. Então ele cresceu dentro da igreja evangélica, com os parâmetros evangélicos atuais, que são muito diferentes, inclusive, da proposta reformista do Lutero no século XVI, quando criou o cisma, o racha, dentro do meio católico na época, o cisma protestante, a reforma protestante. Então ali houve uma cisão muito grande dentro dos parâmetros cristãos, que naquele momento na Europa seguiam os parâmetros católicos, e o Lutero, que era monge católico, se revoltou com uma série de coisas que ele estava observando dentro do catolicismo daquela época, que ele não concordava. Então ele queria uma abordagem cristã um pouco despojada da ritualística que o catolicismo colocava naquela ocasião. E aí ele partiu para uma espécie de visão cristã, de reforma cristã, mais árida, mais seca, sem o ritual, sem o colorido do catolicismo, e despojado de uma série de outras coisas. Ele era contra o culto a Maria, por exemplo, ele era contra a idolatria e uma série de coisas. Bom, eu não vou questionar aqui os motivos do Lutero, se ele estava certo ou errado. O que eu estou colocando aqui é a parte histórica. A partir dali surgiu a Reforma Protestante e daí seus diversos ramos, protestantes, que se espalharam pelo Ocidente, na Europa, Estados Unidos, e finalmente aqui no Brasil. Então hoje nós temos um movimento evangélico muito forte aqui no país, que eu também não estou dizendo que é certo ou errado, cada um segue o que quiser, desde que respeite a opção dos outros. A pessoa pode ser o que ela quiser, evangélica, católica, materialista, alta, baixa, o que ela não pode ser é chata. Né, Valdo? Que ela não pode ser mala sem alça e ficar incomodando os outros com a crença dela, né? E tem muita gente assim em todas as áreas, né, Valdo? Tem até um materialista que enche o saco dos outros, sabe? Tem o fanático religioso que enche o saco de todo mundo. Bom, você pode ser o que você quiser. Você pode ser ninja, Power Angel, católico, cristão, espírita. Você só não pode ser arrogante e chato e incomodar as pessoas à sua volta, principalmente aquelas que pensam de maneira diferente. Então, baseado nesse princípio libertário, de liberdade de consciência e universalismo, que muitos religiosos não têm, e eu acho que isso não é um problema da religião, é um problema da tendência da pessoa. Ela já é radical, e onde ela entrar, ela será radical com aquilo que ela estiver manifestando de crença no momento. Se ela é cristã, vai ser radical cristã. Se ela é budista, vai ser radical budista. E daí por diante, se é materialista, vai ser radical. Se é espírita, vai ser radical. Se é ocultista, vai ser radical. Então o problema, me parece,
não são as diversas doutrinas e caminhos, mas o reducionismo intelectual e mental de muita gente que se fecha em parâmetros e acha que o universo inteiro é governado só por aqueles parâmetros. E aí é que está o problema. Eu, como espiritualista, mente aberta, eu tenho vários amigos materialistas que discordam dos conceitos espirituais que eu tenho. E são meus amigos, pessoas que eu prezo muito. E eu não vou chegar lá e ficar doutrinando eles. Mas eu sou muito firme naquilo que eu acho, né? Mas eu não vou doutrinar ninguém, não vou ficar conversando sobre isso. Eu vou conversar de tudo, futebol, vida, crise econômica e tudo com as pessoas. Não vou ficar doutrinando ninguém. Se alguém chegar e me perguntar o que eu sei, eu vou chegar e falar. Agora, se eu vou dar uma palestra num meio espiritualista, eu sei que eu estou falando ali para pessoas que almejam as mesmas ideias, diferente do dia a dia, onde a gente convive no trabalho com um grupo de pessoas, na rua, ali no mercado, no bar onde você vai, em qualquer lugar. Você convive com um monte de gente com perspectivas diferentes. E a gente tem que respeitar muito a liberdade de expressão e jamais se achar superior ao outro só porque nós temos uma linha espiritual que a gente gosta, achar que o outro que não tem nenhuma linha ou que segue outro parâmetro é inferior a nós. Isso é de um absurdo enorme. O importante para nós todos é o caráter, né, Valdo? Não importa se você é cristão, se você é espírita, muçulmano, judeu, hindu, me interessa o seu caráter. Se você é uma pessoa do bem, positiva, proativa no meio onde você está, se você é uma pessoa que tenta lutar contra a parte interna, tudo de estranho que tem, e se você procura ampliar a parte melhor que você tem de consciência, porque todos nós, sem exceção, eu inclusive aqui em primeiro lugar, né, posso te falar isso? Todos nós temos um conjunto de qualidades e um conjunto de defeitos misturados em nós mesmos. Qualquer estudo consciencial tem que levar você a uma melhoria das qualidades e a uma redução, uma erradicação dos defeitos da gente, e a gente sabe que isso não é da noite para o dia, leva muito tempo, ninguém cresce da noite para o dia, é um processo gradativo, isto para todos nós, 7 bilhões de pessoas atualmente encarnadas aqui na Terra, e eu sou o primeiro a dizer isso para vocês. Tenho defeito e tenho qualidade. Estou tentando melhorar a qualidade com o estudo espiritual e diminuir o meu defeito. E é difícil pra caramba, é uma luta titânica dentro de mim, e como eu não sou diferente de ninguém, todo mundo é assim. Só que se a pessoa está cega e fanatizada por algum valor consciencial, ou doutrinário, ou religioso, ela é arrogante, porque ela se julga superior ao outro que segue outra linha, ela acha que a verdade absoluta está com ela, e isso não existe, porque não dá pra gente, tendo uma percepção relativa com os 5 sentidos da realidade, imaginar que os nossos 5 sentidos nos dão a medida do universo inteiro. Então, sempre nossa opinião será relativa diante de um absoluto que existe. Só o absoluto poderia emitir um conceito absoluto. No caso, o divino entende o divino. Eu, enquanto homem, mal entendo a mim mesmo, quanto mais o divino. Por isso que eu estou fazendo essa introdução, porque eu vou tocar em alguns temas da Bíblia para responder o meu ouvinte lá de Jundiaí, porque também tive uma educação onde minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meu pai materialista, meus 2 irmãos crentes de igreja diferente e não falavam comigo. Eu tinha 15 anos, tinha saídas do corpo, via espíritos. Imagina eu nessa casa, meu pai dizia que eu estava louco, meus irmãos não conversavam comigo, e Evaldo, a minha avó era católica e a minha mãe era evangélica. As duas se odiavam em nome de Cristo. Por motivo ideológico. E elas nunca concordavam com nada. Elas só abriam uma exceção no meu caso. Diziam, o garoto tá com o diabo. Era a única coisa que elas concordavam. E eu, desde que comecei a ter as minhas saídas do corpo e comprovei para mim mesmo a realidade extrafísica, eu nunca tive dúvida. Eu não trabalho com crença e eu também não quero que ninguém acredite em nada. Agora, eu estou muito sólido naquilo que eu acho dentro de mim, sobre sobrevivência da consciência além da carne. Aí é uma questão minha de foro íntimo. Não posso provar nada para ninguém, mas eu posso caminhar seguro naquilo que eu acho. E essa segurança pode incomodar muita gente que está em dúvida. Mas aí o problema é da dúvida alheia, não é meu, não estou com dúvida.
né? E se a minha postura sólida diante disso incomoda a dúvida alheia, me parece que isso é um problema alheio, não é meu. Então eu estou bem tranquilo agora. Eu posso conversar com uma pessoa que discorde totalmente de mim, de tudo. E ser amigo dela e conversar e adorar a pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Respeito em primeiro lugar a opinião divergente da nossa. Agora, respeito não significa que eu vá faltar com respeito daquilo que eu sei dentro de mim. Aí é outra história, que aí seria trair aquilo que eu sei. E isso aí não tem condição de fazer, e aí é uma situação diferente. Então, eu vou passar para vocês os 3 pontos aonde ele me questionou. E a questão dele eu entendo. Eu tenho em casa 5 Bíblias, porque dependendo da tradução que é feita, podem ter distorções. E nós sabemos que ao longo dos séculos, a Bíblia foi muito alterada, né, Evaldo? Então o que eu faço? Eu abro 5 Bíblias, no mesmo capítulo, mesmo versículo, e comparo. Uma tradução feita por um protestante, pego uma Bíblia com uma tradução feita por um católico, né? Pego uma Bíblia bem popular, que as pessoas estão vendo, eu pego 5 e observo e noto distorções para camuflar alguns textos. Por quê? Existem tradutores, Evaldo, que são ajeitadores de texto. Eles mudam uma frase, muda a conjuntura da frase inteira. Então, eu vou mostrar para vocês isso hoje. Então, ele me questiona um trechinho que está em Atos, um relato do Paulo de Tarso sobre uma saída do corpo. Só que, para poder explicar esse trechinho de Atos, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou citar antes 2 outros trechos do Paulo de Tarso que também falam de saídas do corpo, para colocar no contexto certo e a gente fazer a comparação de conjunto, tá bom? Eu tô com uma Bíblia aqui, com uma tradução que eu estava vendo aqui, evangélica, e estou com uma outra tradução que eu peguei com o Toninho Nascimento aqui na rádio, uma tradução católica. Aliás, o programa está sendo gravado pelo Jean, a Bíblia do Toninho, olha o lixo que tá, cara. O cara é católico, em vez de manter a Bíblia dele numa condição, tanto ele lê, é claro, mas olha o lixo, ele ganha muito, podia comprar e eu estou com uma outra Bíblia aqui, eu não sou cristão, não sou, a minha Bíblia é perfeitinha, novinha. Então, depois, Evaldo, empresta uma grana pro Toninho, comprar uma Bíblia mais nova, né, cara? É importante para ele, cuida, né? Bom, vamos lá. Eu vou pegar primeiro a primeira carta de Coríntios, do Paulo de Tarso aos Coríntios, e eu vou pegar o capítulo 15, e o versículo que me interessa é o 44. Então, por favor, anotem aí. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Paulo de Tarso diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual, que à primeira vista, para o leigo, pode parecer uma expressão espírita, esotérica ou ocultista, na verdade é paulina, é cristã, é expressão criada pelo Paulo de Tarso. Posteriormente, os ocultistas chamariam esse corpo espiritual de corpo astral, da palavra latina astrum, que significa aquilo que veio das estrelas, principalmente na literatura do grande Paracelso, no século XVI na Europa. Posteriormente, nós temos a definição clássica no Espiritismo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir de 1857, na França, aonde o Allan Kardec não usava o nome corpo espiritual, que era bíblico, não usava o nome corpo astral, mais afeito aos estudos herméticos, usava sim a expressão perispírito, porque se pegar o dicionário e pegar a palavra peri, significa envoltório, película. Você compra algo e fala assim, embrulha, quer dizer, passa um envoltório. Envoltório é peri. Quando você fala perispírito, envoltório do espírito, ou melhor, um corpo espiritual. Também temos a expressão corpo de luz, corpo sutil, e a expressão grega, psicossoma, que junta a expressão psique do grego, que é alma, e soma, que é corpo. Você junta psique com soma, você fala psicossoma, corpo psíquico ou corpo da alma. E isso é a literatura vinda do grego, mais usada em algumas das obras do André Luiz, naquela série Nosso Lar, e posteriormente pelo Valdo Vieira nos estudos de projeciologia e conscienciologia. Mas a expressão é do grego, ela não pertence a área nenhuma, na verdade. Agora, para entender esta carta do Paulo de Tarso, né, capítulo 15, versículo 44, no Coríntios 1, vamos lá no versículo 35, para deixar tudo mais claro. Perguntaram ao Paulo de Tarso, no dia da ressurreição, como é que nós estaremos? Em que corpo nós surgiremos? Com corpo físico ou algo diferente? O Paulo de Tarso, então, passa a narrar o seguinte: mas alguém dirá,
Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? E aí diz o Paulo de Tarso: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, do 35 ao 44, nesses versículos, o Paulo de Tarso, Evaldo, estabelece uma comparação sobre densidade das energias dos corpos. E o que a física moderna fala para nós? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, tudo é energia em graus variados de condensação. E o Paulo de Tarso está dizendo, a carne dos terrestres é uma e o meio espiritual é outro. Então ele está falando claramente que o corpo físico é denso e o corpo espiritual é sutil. Eles não têm a mesma natureza. Eles têm uma diferença energética enorme, porque um é terrestre e o outro é celestial. Então, a expressão corpo espiritual é do Paulo de Tarso. Não é expressão espírita, nem hermética, nem teosofista, nem ocultista. Ela é paulina, é cristã, embora muitos espiritualistas também usem a mesma expressão. Bom, tirando esse ponto, para poder ilustrar mais ainda, nós vamos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 até 4. Tá? Segunda carta do Paulo de Tarso, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Paulo de Tarso narra uma saída do corpo. Vamos ver, a partir do versículo 2. Escutem bem. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Evaldo, se o tal homem foi ao terceiro céu, que é o paraíso, não foi com corpo físico, né? Mas sim com um corpo sutil. E isso para um cara que está narrando isso, que é o Paulo de Tarso, que lá atrás, em Coríntios 1, já tinha falado do corpo espiritual. E aqui ele põe em parênteses 2 vezes, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Então ele deixou em aberto a possibilidade da saída do corpo, que é o provável que aconteceu aqui. Então não há como camuflar um texto desse, está muito claro. Agora, eu estou pegando um trechinho aqui, Evaldo vai gostar desse trechinho. Ainda em Coríntios 2, capítulo 12, também versículo 7. O Paulo de Tarso, Evaldo, ele começou a ver muita coisa, né? Tornou-se um médium, um sensitivo. E aí ele ficou arrogante. Ele era muito arrogante, ele era um ex-centurião. De vez em quando ele tinha umas recaídas na arrogância. E aí cada vez que ele tinha recaída, os mentores se afastavam dele e deixavam os obsessores dele aproximar e espetar ele, para ele ver que ele não tinha o poder total e que ele tinha que marchar a bola. Olha um trechinho onde ele narra isso, Evaldo. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 7, olha só. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, deixavam os obsessores do cara encostar para baixar a bola do sujeito, espetando ele, quer dizer, dardos astrais, formas mentais com formato de cabeça de seta sem a haste. Eu já vi várias vezes espíritos atacarem pessoas com esses ferrões energéticos, esses dardos extrafísicos, projetando na aura da pessoa para perfurar e drenar energia. Nem Paulo de Tarso escapou de uns assédiozinhos. Imagina a gente, Evaldo. Né? Agora, no caso dele, era a arrogância que era o que baixava a qualidade dele. Agora, vamos lá, baseado nisso, a dúvida que o nosso amigo ouvinte tinha, vamos tirar, deixa eu achar o trecho aqui. A dúvida dele, principalmente, está em Atos dos Apóstolos. E aqui tem um relato do Paulo de Tarso em Atos dos Apóstolos. Por favor, anotem aí. Atos,
Já está no final, Evaldo? Acho que dá tempinho, dá um minuto ainda. Bom, Atos, capítulo 22, versículo 17. Gente, neste versículo está uma alteração enorme. Eu vou ler agora um pedacinho da Bíblia Católica, tá, Evaldo? Atos 22, versículo 17. Olha o relato do Paulo de Tarso. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Quer dizer, teve uma saída do corpo. Olha agora a Bíblia que eu estou na mão evangélica, traduzida. Olha como tirar o trecho da saída do corpo. Olha como é que está. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Ou seja, como se ele tivesse tido um êxtase e não uma saída do corpo. Então, alteração clara, né, quando comparado às Bíblias, dá para ver, para tirar a expressão arrebatado, que significa saída do corpo. Então, cuidado, muita gente faz essas alterações. E o meu amigo aí de Jundiaí, espero que eu tenha tirado tua dúvida. Você está com a Bíblia evangélica, irmão, vai pegar uma católica, uma popular e compara, que você vai ver a expressão arrebatado para fora de mim, que os caras trocaram para êxtase para camuflar o trecho da saída do corpo. O Evaldo está me avisando que o tempo já passou, ele adiantou o relógio, como sempre, e se der no próximo programa, eu trago os trechos do João também de saídas do corpo, porque eu acho interessante esclarecer esses temas, muita gente tem essas dúvidas, tá bom? Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet ippb.org.br. Gente, até mais. Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.